Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e desde já quero agradecer por você estar passando aqui pelo canal e espero que você saia daqui hoje edificado. E aí vamos combinar um negócio. Se você sair daqui hoje edificado, pega esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, e deixa aí o seu like, seu joinha, tá certo? Para que esse vídeo tenha relevância e chegue a outras pessoas, além daquelas com as quais você o compartilhará. Tá certo? Então eu quero hoje falar um assunto que esse canal nunca tratou, né? Esse canal nunca tratou sobre Adventismo. Eu já falei sobre esse assunto em outros lugares. Quem conhece o meu trabalho sabe que eu tenho um livro nessa área, publicado em 2011. E tem uma questão muito curiosa que eu tenho visto aí, que é a discussão sobre a identidade de Miguel, né? Essa discussão que já há algum tempo, o Adventismo ensinava que Jesus era Miguel, o arcanjo, e aí tem esse choque com a visão ortodoxa, né, dentro do evangelicalismo, que diz, não, não pode ser, são pessoas distintas, Miguel é um anjo, é um arcanjo, e Jesus é o Filho de Deus, ele é divino, ele é eterno. Então, daria essa incompatibilidade, portanto, a ideia de que Miguel é um arcanjo seria, que Miguel é Jesus Cristo, para os evangélicos no geral, né, para essa ortodoxia, seria, ortodoxia protestante seria inaceitável. Então, esse é um assunto já conhecido e tudo, e muita gente sabe, muita gente já estudou, leu sobre isso, assistiu um monte de vídeo, tem um monte de vídeo na internet sobre isso. Mas o que pouca gente sabe é que, de tempos em tempos, se tenta criar novos argumentos para tentar ajustar velhas ideias, né? Então, tem uma ideia que, em um determinado momento, eu defendo, eu creio, e agora eu tento criar uma nova narrativa para defender essa ideia, porque eu não posso mudá-la. Eu não posso mudá-la por quê? Porque a identificação de Jesus como sendo o arcanjo Miguel é uma doutrina fundamental do Adventismo, faz parte da cristologia adventista. Mas o que, eu vou mostrar isso já já, o que muita gente não sabe, e aí eu estou aqui com o comentário bíblico da Reforma, tá? Ezequiel e Daniel, aqui da Cultura, da Cultura Cristã, editora Cultura Cristã, tá certo? Então, um material protestante de linha calvinista, e é um comentário do que os reformadores acreditavam sobre um conjunto de doutrinas bíblicas. E no trecho sobre Daniel, tá? Daniel capítulo 10, versos 13 a 14, tem uma pergunta aqui, ó. Miguel representa Cristo? Preste bem atenção o que o texto diz. João Calvino. Ele acrescenta a seguir que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Alguns pensam que a palavra Miguel significa Cristo, e eu não me oponho a essa opinião. Suficientemente claro, se todos os anjos guardam os fiéis e os eleitos, Cristo está acima de todos eles, porque ele é o cabeça entre eles e usa o ministério e a assistência deles para defender todo o seu povo. Mas como isso não é geralmente aceito, eu deixo em dúvida no momento e falarei mais sobre esse assunto no 12º capítulo. Aí ele continua, né? Dessa passagem, podemos claramente chegar às seguintes conclusões. Anjos lutam pela Igreja de Deus de maneira geral e também por membros em particular, sempre que a sua ajuda é necessária. E aí ele vai dar continuidade. Citando aqui outros reformadores, a identidade de John Mayer, né? A identidade de Miguel. É uma grande questão saber quem era Miguel, que é chamado de príncipe, por quem Daniel disse ter sido ajudado. Se o Filho de Deus foi entendido como sendo Miguel, como nós entendemos, e o homem que fora mencionado antes foi entendido como sendo Miguel, como ele pode falar de si mesmo na terceira pessoa? E aí ele vai mostrar alguns pensadores dentro do protestantismo que defendiam, né, Jesus como sendo Miguel. Ele cita, inclusive, Felipe Melanchthon, tá certo? O príncipe Miguel, que aqui e abaixo é chamado de príncipe do povo de Deus, estava presente com um bom anjo. Eu entendo ser ele o próprio Filho de Deus, o Logos, como fora chamado por João.
Opinião de Felipe Melanchthon. Por que eu estou mostrando isso? Aí é a página desse comentário, pessoal, a partir da página 406 e até 409, tá certo? Mas por que eu estou mostrando isso? Porque muitos adventistas falam o seguinte, tá vendo? Se essa ideia de dizer que Miguel é o arcanjo faz do adventismo uma seita que tem problemas cristológicos, logo o protestantismo também teria, porque tem nomes do protestantismo que ou defendiam que ele era Miguel, ou tem nomes do protestantismo que simplesmente dizem assim, eu acho que não, mas eu admito que pode ser, ou eu tolero essa posição, tá certo? Por que eu estou mencionando isso? Porque muitos adventistas encontraram nessas questões a grande desculpa, né, para tentarem demonstrar que toda essa questão de discutir que isso é uma heresia, chamar Jesus de Miguel, seria apenas uma heresia nesse período agora que nós estamos vivendo, no século XX, que as pessoas estão querendo criar isso como fazer disso um grande problema. Porque dentro do movimento da reforma não havia esse problema. Tá certo? Alguns querem trazer isso e dizer, não, se somos hereges, como adventistas, logo reformadores também. Tanto quem tolerava essa posição, como quem a defendia, né, de forma clara, interpretava assim, como Felipe Melanchthon. Qual o problema de tudo isso? O problema de tudo isso, pessoal, é que essa é uma tentativa, é um argumento novo para uma questão antiga, um argumento que busca uma resolução que não está suficientemente bem estabelecida aí. Por quê? Porque a raiz do problema do adventismo não era simplesmente chamar Jesus de Miguel. Todos esses reformadores que mencionaram, que acreditavam a possibilidade, né, de Miguel ser o nome, né, de Cristo, o nome de Cristo, uma representação de Cristo ali, ele, de fato, aparecendo ali a Daniel. Todas as pessoas que defendem essa posição, elas a defendem, mas isso não feriria a ortodoxia. Então lembre-se disso. Os protestantes que defendiam isso, eles não tinham problema com a Trindade. Eles abraçavam a Trindade como verdade. O adventismo foi diferente. O adventismo abraçou essa posição, mas a igreja adventista era, desde a sua fundação, antitrinitariana. Desde o começo, desde o início, tá? Desde o início. Eu estou aqui com esse livro, conhecidíssimo, né? Em Busca de Identidade, do grande historiador adventista George Knight. E aí, na página 16, olha o que ele diz sobre essa questão da relação da igreja adventista com a Trindade. A maioria dos fundadores do adventismo do sétimo dia não poderia unir-se à igreja hoje, se tivesse de concordar com as 20 crenças fundamentais da denominação. Olha que coisa interessante. Para ser mais específico, eles não poderiam aceitar a crença número 2, que trata da doutrina da Trindade. Para Joseph Bates, a Trindade era uma doutrina antibíblica. E aí ele cita o Autobiography, do página 204 e 205. Para Tiago White, marido de Ellen Goldwhite, ela não passava de um antigo absurdo trinitariano. Certo? E para M.E. Cornell, era um fruto da grande apostasia, junto com doutrinas falsas, como a observância do domingo e a imortalidade da alma. Tá certo? Então, eu vou só parar aqui para vocês entenderem de forma bem clara que a discussão desse assunto, que passou pelos protestantes, não tem relação do que passou pelo adventismo. O adventismo usa esse argumento simplesmente por uma razão. Se usar a seguinte defesa: se você nos chamar de herege, vai ter que chamar os protestantes. Muitos protestantes vão ser chamados também de herege. Só que a grande diferença é que o adventismo ensinava que Jesus era Miguel sem nenhum problema, porque qual o problema de Jesus ser chamado de um anjo? De um grande anjo poderoso? Nenhum problema. Porque eles não criam na Trindade. Tá certo?
eles não encontravam problema porque eles não criam na Trindade. Então, para quem não crê na Trindade, colocar Jesus no status de um arcanjo está excelente. Para quem crê na Trindade, aí é problema. Só que esses trinitarianos que defendiam a possibilidade de Miguel ser Jesus, tá, pessoal? E assim, outra coisa, hein? A palavra Miguel, quando é traduzido, né? Eu dei uma olhada aqui numa Bíblia que o doutor Helder Kanashiro gosta muito, que é essa aqui, ó, a The Jewish Study Bible. Eu dei uma olhada nela aqui, e nas 13 vezes que aparece essa palavra, ela traduz por Micael. Tanto o texto em Daniel, a aparição, né, o surgimento, o uso da palavra em Daniel, como também o uso da palavra no livro de Números, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, Esdras, dependendo de Daniel. Daniel aparece 3 vezes essa palavra em hebraico, e nos outros textos aparece no outro restante da Bíblia, em Números, primeiro, segundo Crônicas e Esdras, 10 vezes, sendo o primeiro Crônicas, que aparece, se não me engano, 7. Então, só para vocês terem ideia. E traduz lá como Micael, tá? A Bíblia da Sefer, Bíblia Hebraica da Sefer, da editora judaica aqui no Brasil, trata como Mihael, mas usa a mesma palavra tanto nos textos históricos de Esdras e Crônicas e Números, como no livro de Daniel, tá certo? Ou seja, não há essa diferença que a João Ferreira de Almeida traz de Micael, uma determinada pessoa, e Miguel, o arcanjo. A tradução não faz essa diferença, tá certo? Nenhuma das duas versões judaicas, há a versão da Oxford e a versão em português. Então, dizer, não, o nome aponta para uma exclusividade, isso é bobagem, o nome não aponta para nenhuma exclusividade. Mas aí, eu quero deixar isso bem claro, essa aqui é uma matéria da revista Parousia sobre a Trindade nos escritos de Ellen Goldwhite, tá certo? Revista Parousia é a revista do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, ok? Então, essa aqui é ano 5, número 1, primeiro semestre de 2006. Então, ela vai mencionar algumas coisas aqui interessantes. Ó, falando de Ellen White aqui, ele vai dizer, suas últimas afirmações de um Deus em 3 pessoas, Ellen White e a relação com Kellogg. Suas últimas afirmações de um Deus em 3 pessoas estão plenamente em harmonia com a primeira declaração de fé explicitamente trinitariana entre os adventistas do 7º dia, escrito por, quero só que você preste atenção a isso, por F.M. Wilcox, na Review in Herald, em 1913, tá? A primeira declaração de fé explicitamente trinitariana em 1913. A igreja foi fundada em 1863 e 1867, a igreja adventista. Aí ele põe, os adventistas do 7º dia creem, esclareceu Wilcox, na divina trindade. Essa trindade consiste do eterno Pai, do Senhor Jesus e do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. Tá certo? E aí ele depois mostra aqui na conclusão, a primeira parte desse estudo, se referindo esse material da parousia, ele diz, notou que a sessão da Associação Geral em 1946 foi a primeira a endossar oficialmente a crença na Trindade. Quer dizer, 1946 foi que foi endossado, finalmente, aí ele põe aqui, exatamente 100 anos depois da decidida rejeição dessa ideia por Tiago White, do Daystar. Tiago White, marido de Ellen Goldwhite, um dos fundadores da Igreja Adventista. Tá? E aqui, na página 74 da parousia, tem uma questão muito interessante. Ó. Nossos pioneiros, constantemente, são acusados de serem semi-arianos. Por que não totalmente? Será com isso que querem proteger Ellen G. White para contrapor-se a uma postura que a atual ISD, em 1980, adota, o trinitarismo? Trinitarismo, ele fala aqui. Aí ele diz, porém, a história nos revela que Ario não foi o vilão que os trinitarianos dizem ser. Antes, foi o objeto da profecia bíblica de Daniel 7:8, na condição dos 3 chifres que foram arrancados para que se estabelecesse o Império Papal. Olha que interpretação maluca. Tá? A história demonstra que os Érulos, os Ostrogoldos e depois os Vândalos foram todos seguidores de Ario, e todos eles aceitavam o credo escrito por Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, que todo mundo que já estudou a vida de Eusébio de Cesareia sabe que ele era passa, né, do Ario. Né? Aí ele continua aqui. A verdade é que todos estes povos eram seguidores de Ario,
E para que Satanás pudesse se estabelecer, teve que lutar e vencer essas posições. Uma luta que durou cerca de 200 anos, e hoje o mundo cristão tornou-se trinitariano e denigre a imagem de quem um dia defendeu com a sua própria vida a natureza humana de Cristo, o gerado de Deus, acusando-os de ariano. Aí, Ministério Estudando a Bíblia, página 54, que é a citação que ele faz aqui, que é um material acessado em 23 de abril de 2006. Tá certo? Então, uma revista adventista aqui que tenta mostrar que Ario não era tão mal assim, que a coisa não era tão feia desse jeito. Então, o que eu quero mostrar para vocês de tudo isso? Que a Igreja Adventista, ela tenta passar a ideia de que, ora, os protestantes elas só estariam ensinando uma doutrina comum ao protestantismo, tá certo? Só que a verdade é que essa doutrina que eles dizem que é comum não é comum, porque eles não acreditavam na Trindade. E só endossaram a Trindade de forma definitiva, de uma forma geral, a partir de já 1946, 100 anos depois do James White, marido de Ellen White, condenar essa doutrina. O que é que tem de interessante aqui? Eu estou mais um material adventista, eu gosto de mostrar provas documentais, pessoal, para ninguém ficar fazendo acusação no vazio, tá certo? Então aqui, ó, comentário bíblico adventista, todos os volumes eu tenho aqui em casa, e aqui o de Daniel. Miguel, do hebraico Micael, literalmente, quem é como Deus? Uma pergunta. É descrito como um dos princípios principais. Mais tarde ele é descrito como o protetor particular de Israel. Sua identidade não é definida de forma definitiva, mas uma comparação com outras passagens o identifica como Cristo. Judas 9 o chama de o arcanjo, de acordo com 1 Tessalonicenses e tal. Ele vai fazer essa ligação aqui, essa enlação de que Jesus seria Miguel. Mas é interessante que ele traduz aqui o texto, um dos príncipes principais, tá? Quando menciona, ou seja, mostrando que aquele ser que é Miguel, tá? Ou Micael, ou Mihael, que ele é um dos primeiros príncipes, ou seja, ele é mais um entre outros, o que não se enquadra com Jesus com relação a nenhum outro ser nos céus, não é? Dentro da teologia cristã, pode se comparar a Jesus, porque ele faz parte de uma trindade, ele é divino, e isso faz com que todo esse castelo adventista desmorone, porque eles têm que manter uma doutrina que caducou, né? Que não é aceita, que não tem sentido, mas tem que defendê-la porque as autoridades da igreja assim o fizeram. E hoje tentam ocultar, tá certo? Mas mesmo adventistas demonstram, como George Knight, demonstram que no passado a igreja tinha relações tinha uma cristologia muito complexa, muito oposta a essa visão. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e espero que esse vídeo nos ajude a entender isso. Uma coisa é acreditar que Jesus poderia ser Miguel, como os protestantes acreditavam, os protestantes ali no século XVI. Outra coisa é acreditar que Jesus é Miguel, como os adventistas acreditam hoje. Tá certo? E o que é que separa as duas visões? O fato de um protestantismo ser trinitariano, nunca questionou essa doutrina, e os adventistas originalmente serem arianos, que é a mesma posição que as Testemunhas de Jeová advogam até hoje. E arianos tentando fazer essa defesa, de dizer que Ario não era um cara tão malzinho assim. Que Deus nos abençoe, nos dirija, nos fortaleça. Espero que esse vídeo ajude você a entender como os adventistas criam novos argumentos ou novas respostas com o passar do tempo a questões velhas, né? E isso é muito interessante. Então precisamos aprender também a dar respostas novas a questões novas e não respostas velhas a questões novas, como diz o doutor Urbano Ziles, da PUC lá do Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe a todos. Fui.